Olá! A partir de agora, você confere a semana as principais notícias dos últimos dias aqui da UPF-TV em um único programa. Oficina sobre direitos humanos e diversidade sexual. Esse é o mais novo trabalho que está sendo feito com presos do semiaberto de Passo Fundo através do Projur Mulher e Diversidade. O que é a Páscoa para você? Vamos falar do significado desta data para os católicos. Um estudante de medicina da UPF, que sempre estudou em escola pública, tem bolsa integral na faculdade e está levando essa experiência da dedicação aos estudantes das escolas de Passo Fundo. Páscoa lembra chocolate, então vamos mostrar opções de doces saborosos e saudáveis. E ainda no quadro Acorde, o trabalho dos músicos Rafael Schmidt e Gabriel Selvaggi. Educação e desenvolvimento regional, o impacto do conhecimento a serviço da comunidade. Foi com este tema que o reitor da UPF realizou uma palestra para entidades de classe, professores e comunidade em geral. Foi durante uma reunião almoço no Clube Comercial em Passo Fundo. Para deixar a reunião almoço ainda mais aconchegante, a UPF recepcionou cerca de 200 convidados com música. No hall do Clube Comercial, cavaletes com quadros para retratar fatos marcantes da história da UPF. Uma história que está em simbiose com o município de Passo Fundo. Na metade do século XX para cá, a cidade mudou de patamar em razão da universidade. Tudo que aconteceu aqui na cidade e na região nos últimos 50 anos, de importante e de transformador para a vida das pessoas, teve a participação da Universidade de Passo Fundo. É a grande obra construída coletivamente na história da cidade, indispensável para o futuro de Passo Fundo e de toda a região norte do estado, a nossa grande Universidade de Passo Fundo. A reunião almoço foi organizada pela UPF e contou com o apoio das principais entidades de Passo Fundo, dos mais diferentes segmentos econômicos. Ela trouxe para cá uma infinidade de pessoas que vêm aqui para estudar e que muitas vezes acabam ficando por aqui. Então, isso veio contribuir muito para o setor da construção civil. Sem a UPF, com certeza, a Passo Fundo não seria a cidade que é hoje. E para o nosso setor também não seria a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu sou administradora, me formei na UPF há 20 anos e estou aí hoje presidindo uma entidade tão importante para a cidade quanto a nossa Universidade de Passo Fundo. A universidade está de parabéns, eu sinto muito orgulho de ter feito parte dessa história e também como presidente de todos os lojistas faz parte dessa história também. Empreender em Passo Fundo, empreender em qualquer município do país, do Brasil, é difícil. Agora, há 50 anos atrás, imagina a dificuldade que foi e você chegar a esse momento com a grandiosidade que a UPF é. Contribuir para um município, para toda uma região, desenvolvendo líderes que hoje estão atuando nos mais diversos segmentos, seja na política, seja no comércio, seja na indústria, nós devemos muito à universidade. O avanço tecnológico que tivemos aqui na nossa cidade e das cidades adjacentes tem muito a ver com a UPF. Temos avanços na área agrícola e na área também de criação animal, graças à UPF. O marco que a UPF nos traz e continuará nos trazendo é muito importante. A UPF é uma entidade reconhecida a nível regional, nacional também, né? Ela é de extrema importância para nós comerciantes, assim, em virtude até dos cursos que ministra lá e fonte de informação para nós comerciantes. Depois do almoço, o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, apresentou a Universidade de Passo Fundo para os presentes. Números que impressionam. No início, lá em 1968, eram 2.122 alunos matriculados em 6 faculdades. Hoje, são cerca de 15 mil em 60 cursos de graduação e mais de 76 mil profissionais formados. E quando falamos em pós-graduação, são 15 cursos de mestrado, 6 de doutorado e 9 estágios pós-doutorais. Estes cursos juntos concentram mais de 700 estudantes. E na extensão, a UPF mantém mais de 85 projetos e programas. A universidade ela é grandiosa. Eu disse e reitero que a maior obra
construída em Passo Fundo foi a Universidade de Passo Fundo. Por quê? Porque ela está em permanente construção e possibilita crescimento em todas as áreas, tanto na área econômica, na área educacional, e aí nós conseguimos espalhar essa possibilidade, essa perspectiva de crescimento em todos os espaços. E quanto à infraestrutura? A UPF conta hoje com 10 bibliotecas, mais de 20 anfiteatros e auditórios, 176 salas de ensino prático experimental, 300 laboratórios, 150 clínicas, convênio com instituições estrangeiras de 18 países, além do UPF Parque. Isto é algo que está impregnado na nossa comunidade e ela usufrui de tudo aquilo que nós realizamos na universidade. Isso, evidentemente, que aumenta a responsabilidade de quem está à frente da instituição, e temos a alegria de podermos estar neste momento, como reitor, exatamente na comemoração dos 50 anos da nossa instituição. E foi com o tema Educação e Desenvolvimento Regional, o impacto do conhecimento a serviço da comunidade, que o reitor da UPF conversou com representantes de entidades de classe, professores, diretores de unidade e a comunidade em geral. Ao longo deste ano, outros eventos serão realizados para comemorar o aniversário da universidade. Este ano vai ser de intensas comemorações para a Universidade de Passo Fundo, afinal é o ano do cinquentenário da UPF. O UPF, que é uma das mais importantes instituições de ensino superior do Brasil e a maior do Norte Gaúcho. Mas tem uma data que é fundamental nesse ano, que é o dia 6 de junho, data da criação da UPF. Um trabalho com presos do semiaberto do Instituto Penal do Presídio de Passo Fundo é a mais recente atuação do Projur Mulher e Diversidade da Faculdade de Direito aqui da UPF. Há 13 anos, esse projeto já presta acolhimento e atendimento na cidade. Agora, por meio de oficinas, está levando temas como direitos humanos e diversidade sexual até o sistema prisional. Direitos humanos, igualdade de gênero e diversidade sexual. Assuntos que estão sendo compartilhados com estes cerca de 21 presos do regime semiaberto do Instituto Penal do Presídio Regional de Passo Fundo. A iniciativa é do projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade, que por meio de oficinas quer oferecer qualificação para a comunidade penitenciária. É uma iniciativa que foi apoiada com verba pública. Nós concorremos a um edital, o ano passado, aberto pela Vara de Execuções Criminais, e a nossa ideia é trabalhar com a realidade dos direitos humanos, do gênero e da diversidade no ambiente de privação de liberdade. Então, informações mínimas para que, através dessas informações, se possa atingir uns níveis maiores de respeito. A conscientização é fundamental, Problematizar os temas, trazer o conhecimento da lei, a questão dos direitos humanos, violência de gênero, proteção da mulher, assim como de outras relações, Também o papel das uniões homoafetivas, o papel da diversidade, dos transgêneros. Nós precisamos dialogar e esse público, ele é um público-alvo, Que é um ambiente que também acolhe mulheres e também acolhe homens agressores, que já estiveram do outro lado da linha, ou seja, que numa realidade processual já estiveram na perspectiva do réu e que, por circunstâncias de cultura ou de outras informações, vieram a violar direitos das mulheres. Então é importante conhecer também o outro lado, se informar, para que possa efetivamente conviver e caminhar para uma igualdade de gênero. As oficinas, que foram pensadas junto ao Conselho da Comunidade Penitenciária, ganham o apoio de alunos bolsistas, mestrandos e de professores de unidades como o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Unir um pouquinho os direitos humanos com a fotografia, fazer um bate-papo assim bem descontraído a respeito, e trazendo essa matéria-prima que é a fotografia para poder discutir alguns tópicos importantes dentro dessa perspectiva. Trabalhar um pouco o que significa ser LGBT no Brasil, o que significa diversidade sexual, a necessidade de a gente ter um olhar mais específico voltado para essa população que tem necessidades específicas na sociedade brasileira hoje e principalmente dentro das penitenciárias, porque a gente já tem uma situação em que essa população tem seus direitos
direitos negados na vivência diária e que isso vai se agravar mais ainda na situação de apenado. É muito importante para nós, estudantes e operadores do direito, ter esse contato direto com a sociedade, através dessas oficinas que nós estamos realizando aqui hoje no Instituto Penal, porque nós vemos muitos livros e atividade de escritório, mas o contato com a sociedade realmente muda a nossa visão da realidade. Construir conhecimento e multiplicar cidadania. Diante das muitas limitações do sistema prisional, a parceria com instituições de ensino vem como um ganho no processo de reintegração social e para restituir ao preso seus direitos. Eu vejo como grande valia esse projeto do Projur Mulher e Diversidade, uma vez que vem capacitar as pessoas que estão privadas de liberdade aqui no Instituto Penal e que já adentraram no sistema prisional de algum tempo, alguns já passaram pelo regime fechado e agora estão nessa progressão de regime aqui no Instituto Penal, estão próximos já dos dias de sair para a vida normal na sociedade, né? Porque não temos prisão perpétua no Brasil, então todo preso que adentra no sistema prisional, ele tem o intuito de sair num determinado tempo, né? Cumprido então um determinado tempo de pena, ele vai progredir e vai sair por convite da sociedade. Então depende muito de como está sendo preparado esse preso para sair. A nossa expectativa é que a partir dos resultados destas 2 primeiras oficinas se possa poder repetir, talvez com novas temáticas, observando as demandas desta comunidade que nós precisamos estar atentos e acompanhar também. Já faz algum tempo que as prateleiras dos supermercados estão cheias de ovos de chocolate, certo? A Páscoa, sem dúvida, movimenta muito o nosso comércio. Mas, mais do que isso, movimenta também a rotina dos católicos, que celebram a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas figuras não estão aqui por acaso. Elas contam a história da Via Sacra, basicamente a que deu início ao cristianismo, o principal pilar da religião católica. E se a gente reparar bem, essa história acontece agora, na Páscoa. É que para os católicos esse momento representa o renascimento da fé. O termo Páscoa significa passagem, a passagem da morte para a vida. Os católicos acreditam que Jesus Cristo foi morto de forma cruel e injusta, mas ressuscitou para salvar o povo da terra. Por isso, a cruz é um dos principais símbolos dessa religião. Mas além dela, tem vários outros. Alguns deles são as tradições de Páscoa, e nesse caso, cada um tem a sua. Lá em casa a gente mantém, então, na Sexta-feira Santa não comer carne, né? A gente come peixe e também não come nada de derivados, assim, presunto, queijo, embutido, essas coisas. Eu acredito muito na colheita da macela. Eu acho que é uma tradição de nossos antepassados que também nos deram vida e cultivar a macela, além de fazer parte da Páscoa, é um chá gostoso, faz bem e é bonito cultivar. Principalmente na Sexta-feira Santa, que é um dia da gente fazer jejum, uma vigília, a carne principalmente, né? Não é que seja ali eu acho que a igreja em si ela não proíbe tanto isso aí, mas é uma tradição, né? Que a gente mantém e como todo a gente continua esse costume, né? Mas mesmo que não sejam tradições impostas ou oficiais da religião católica, elas também servem como demonstração da fé de cada um. Com o tempo, entraram muitos outros costumes que não fazem parte da orientação da igreja. Nascem espontâneos, se multiplicam, se repetem de uma geração para outra, mas eles não fazem parte dos ritos oficiais. E nunca entraram nos ritos oficiais, na verdade, mas que fazem parte da expressão, aquilo que a gente chama de religiosidade popular. São iniciativas de pessoas, de grupos, que vão fazendo, passa de pai para filho, no fim multiplicam-se e se repetem com os anos. Mas todos eles também têm o seu valor, a sua importância, mas não são os ritos essenciais. Então a igreja também valoriza isso, mas sempre deixa claro que isso não é o mais importante. Esse período que a gente conhece como Quaresma, que são os 40 dias antes da Páscoa, servem como uma preparação. O objetivo é que os católicos se questionem sobre tudo, desde as nossas relações com o outro até o porquê de Jesus Cristo ter sido morto.
um exercício para quem quer reafirmar o seu compromisso religioso. Inicialmente a quaresma era destinada para aqueles adultos que estavam na catequese, preparando-se para serem batizados, crismados e fazer a Eucaristia no dia da Páscoa. Então, em vez de ser um período ainda de explicações sobre a fé, se transformava esses 40 dias, 5 domingos antes, em momentos de celebração e recordando elementos fundamentais da vida cristã. Então era quase que como que um retiro, uma grande preparação espiritual para que chegasse o dia da Páscoa e esses que estavam na catequese fossem batizados, recebessem a comunhão e também fossem crismados. O mais importante de todos os momentos da Igreja Católica, na minha opinião, é a Páscoa. E o nascimento, a ressurreição. A Páscoa é a festa maior dos cristãos. É nela que a nossa fé se fundamenta. Porque se Jesus tivesse ficado no túmulo, nós não teríamos hoje as celebrações, nós não teríamos o primeiro dia, o dia novo, o domingo da ressurreição, que nós celebramos em cada celebração da Eucaristia. Nós acreditamos na ressurreição. Se ele tivesse morrido e ficado só na morte, não teria sentido. Então, Páscoa é ressurreição, é a vida plena. O momento que a gente se reúne com a família, então para celebrar aquele que morreu por nós na cruz e nesse momento está ressuscitando, né? Nos trazendo boas energias, paz, amor, sabedoria. É possível transformar a realidade da vida através do estudo? Depois do intervalo, um estudante de medicina prova que sim, é possível. E também um aplicativo para facilitar a comunicação entre escolas e famílias. É o Agenda Digital Pequeninos. Nós já voltamos. Você já parou para pensar que cidade quer para daqui 20 anos? Nem sempre a gente faz esse exercício, não é? Mas com a revisão do plano diretor, isso está sendo possível e, mais que isso, necessário. As oficinas avaliativas já passaram por 13 regiões da cidade e agora estão quase na reta final. E por lá, o assunto principal é o futuro do lugar onde vivemos. Veja só. Esses bilhetes dizem muito mais do que parece. Para chegarem até aí, passaram por uma avaliação bastante democrática. Agora parece pouco, mas essa discussão tem o poder de mudar a cidade em que vivemos. Estamos falando da revisão do plano diretor, um documento que precisa ser atualizado a cada 10 anos. E é aí que essa movimentação toda entra. Para a lei ser formulada, é preciso antes encontrar as principais demandas da comunidade. Nós temos, então, neste processo extremamente importante, o momento de pensar a cidade, de rever alguns aspectos do seu desenvolvimento econômico, social e urbano, né? Recuperar algumas questões como o uso do solo, onde que nós vamos ter distritos industriais, onde nós vamos ter a habitação, onde nós vamos desenvolver a agricultura familiar, onde nós vamos ter a agricultura ecológica, né? Como que isso vai se organizar no território e também de colocar alguns instrumentos mais contemporâneos na legislação, né? Instrumentos urbanísticos que permitam à prefeitura fazer algumas operações urbanas que são extremamente importantes para o município. Nessa etapa, o poder público tenta entender o que é que as pessoas buscam dentro da cidade, que dificuldades todos nós temos e que benefícios existem com o que já foi feito. É esse o papel das oficinas avaliativas. Com base nisso, vai ser criada uma lei que define o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. Mas o processo é bem mais longo do que parece. A expectativa é que esse projeto de lei seja encaminhado para votação na Câmara de Vereadores só no ano que vem. Até lá, a Secretaria de Planejamento e o Núcleo de Apoio do Plano Diretor vão estudar todos os dados recolhidos, combinar com outras leis que já existem e fazer uma série de audiências públicas. É que a intenção é que esse processo seja totalmente colaborativo, que é o que define o Ministério das Cidades.
Mas nessa oficina, a discussão era sobre a área rural, que engloba desde o Parque da Ifrica, o aeroporto, até a Embrapa e a UPF. O diferencial da região é que ali está o complexo Berço das Águas, lugar que guarda as nascentes de pelo menos 4 bacias hidrográficas que abastecem o nosso estado. O 100% do abastecimento público de nossa cidade advém das nascentes formadoras do Miranda e do Passo Fundo e que se localizam na área próxima ao aeroporto, na área próxima à Ifrica, como também em regiões de agriculturas, de pecuária e que estão, vamos dizer, consideravelmente em estágio de equilíbrio ambiental. E o plano diretor, acredito eu, ele vai dar alguns encaminhamentos reconhecendo esse espaço como um espaço estratégico para a população de Passo Fundo. Fico feliz de participar e feliz de saber que a gente pode dar a nossa opinião sobre como deve ser preservada a área das nascentes. Tem 17 nascentes na Fazenda da Brigada e, ao mesmo tempo, preservar a propriedade de pessoas que ao entorno também produzem e que melhoraram ao longo dos anos as terras ao redor. As oficinas avaliativas seguem até o mês de junho. Facilitar a comunicação entre escolas e famílias. Essa foi a ideia de um profissional formado em Ciência da Computação pela UPF ao criar um aplicativo. É a Agenda Digital Pequeninos, para substituir a agenda de papel. Veja como funciona. O dia a dia é tão corrido que para quem tem filhos na escola às vezes falta tempo até para dar aquela espiadinha na agenda, aquela de papel que serve como comunicação com os professores. E aí, nessa correria toda, algumas coisas acabam ficando para trás nessa relação família-escola. E foi pensando nisso que esse aplicativo pioneiro na região sul do país foi criado. É o Agenda Digital Pequeninos. Esse aplicativo ele registra tudo o que acontece com a criança durante o dia. Então, troca de fralda, alimentação, sono, humor. Então, todos esses dados eles são levados até os pais de uma maneira muito rápida. Além disso, o cardápio da escola, que geralmente é mensal, planos de aula e todas essas atividades que acontecem com as crianças. Além disso, tem os recados também, que são muito importantes, onde a escola envia para os pais de maneira muito rápida, o que antes necessitava muito tempo, às vezes meia hora para você recortar e colar em todas as agendas. Hoje, de uma maneira muito rápida, a direção ou até mesmo a prof em sala de aula manda um comunicado para os pais e todos eles recebem instantaneamente e podem, claro, responder para essa professora sempre com um canal privado de comunicação. O aplicativo que substitui a agenda de papel surgiu no noroeste do estado ainda em 2015. Aqui em Passo Fundo, ele começou a ser utilizado pelas escolas em 2016. E o mais bacana é que ele pode ser adaptado de acordo com as necessidades de cada escola, com a possibilidade até de registros fotográficos. A gente percebeu na prática que uma escola é diferente da outra. Então nós precisamos modelar os tipos de registro. Tem escolas que dão banho, por exemplo, outras escolas não. Escolas que registram troca de fralda ou coisas assim. E existe um nível de especificidade em cada um desses registros. Então escolas que precisam registrar mais de maneira mais supérflua, que eu digo, né? Outras escolas que têm mais nível de criticidade nos registros. Então a gente procura adaptar para cada escola com que isso venha a melhorar o desempenho da professora em sala de aula. E nunca trazer um trabalho a mais para ela, que não é esse o objetivo. Essa foi a primeira escola a aderir o uso da Agenda Digital Pequeninos. A escola pode compartilhar em tempo real tanto comunicados gerais como eventos e reuniões, quanto mensagens específicas de cada aluno ou turma. Nos primeiros usos dela a gente já viu o quanto ela ia contribuir para nós. Em diminuição de tempo, de preenchimento de agenda, de mandar bilhetes, recado para os pais e até mesmo do cardápio que é enviado todo mês. E também em economia de dinheiro, né? Porque a gente parou de imprimir as coisas aqui na escola para ser enviada na agenda. Então ela contribuiu muito para a escola. O aplicativo possibilita uma interação fácil com a escola, já que existe a praticidade de receber as informações instantâneas na palma da mão. Basta ter acesso à internet. E para quem tem 2 filhos, é possível acompanhar a rotina separadamente. Para nós, família, foi muito importante, porque como eu tenho 2 filhos aqui, o Arthur e a Lívia, eu consigo acompanhar as atividades dos 2 apenas acessando o aplicativo no celular. Não necessito chegar em casa, abrir as mochilas, pegar as agendas em papéis e olhá-las. Então, eu acesso o aplicativo, vejo o que eles fizeram na escola,
tanto a rotina deles de alimentação, quanto as atividades que eles fizeram, incluindo fotos. E uma das coisas importantes também a se ressaltar é essa troca de recados. Se a gente necessita enviar um recado tanto para a professora quanto para a diretora, a gente envia o recado e já recebe esse retorno da escola. Foi muito interessante o aplicativo, até porque a gente consegue acessar antes de vir buscar elas. Então a gente pode já tirar dúvidas e fazer questionamento com os professores quando a gente vem buscar no fim do dia. Para as escolas, principalmente para quem está em sala de aula, os ganhos estão em eficiência e na otimização no processo de gerenciamento dos comunicados para as famílias. Ele aprimorou e ficou muito mais rápido a nossa comunicação entre pais, professores e direção. Porque nós trabalhamos diretamente com as crianças e, ao mesmo tempo, a gente pode falar com os pais e a direção, que elas estão online e verem o nosso desenvolvimento em relação aos alunos. O aplicativo tem um custo de R$ 9,90 por mês por aluno. Daí, fica a cargo da escola repassar, ou não, os valores aos pais. Em comemoração aos 143 anos do município de Soledade, foi reinaugurada a Brinquedoteca da UPF, um espaço que funciona junto à Escola Municipal Dr. José Atílio Vera. Olha só. Uma espiadinha para matar a curiosidade. É que os alunos ainda não tinham visitado a Brinquedoteca depois da reforma. Eu gostei, foi a bolinha e o lugar para fazer as fantasias. Adorei bastante as bonecas ali, eu gostei bastante. E você? Eu gostei bastante também das bonecas porque são muito divertidas e muito legais. Em uma parceria com a Prefeitura de Soledade, a Brinquedoteca da UPF aqui no município passou por uma reformulação durante 9 meses. Vai no sentido de estarmos com a universidade e a universidade com a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de promover uma educação de mais qualidade ainda. Então, poder contar com esse espaço que será acessado, né, pelas crianças das escolas municipais, mas também pelos demais alunos do município de Soledade, nos deixa muito feliz. Um espaço que funciona junto à Escola Municipal Dr. José Atílio Vera foi criado para exercitar a criatividade, a ludicidade e a diversão. E não precisa fazer muito esforço, basta entrar para voltar a ser criança. É um espaço de construção do conhecimento tanto dos acadêmicos, dos professores da rede pública, enfim, das escolas em geral, e das crianças, né, que é um espaço para elas, né, para acolhê-las, para construir brinquedos, brincadeiras e uma nova cultura do brincar. Nós também temos elementos para nós pensar como é que está a formação dos pedagogos. Nós também podemos aprender muito mais ouvindo as escolas, vendo como é que as manifestações das crianças estão se constituindo no nível das aprendizagens. As brinquedotecas espalhadas pelos campi da UPF em Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha e Soledade fazem parte do programa de extensão Brinquedoteca Universitária, vinculado ao curso de pedagogia. A brinquedoteca ela acaba sendo um fórum, um laboratório, né, de aprendizagem e de ensino, e que muito nos apraz, nos mobiliza para cada vez mais, né, a Faculdade de Educação, o curso de Pedagogia e a Educação Básica, pensar em indicadores que podem colaborar para aprendizagens significativas e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da educação básica, né, que é o nosso grande desafio brasileiro. Já é tradição aqui na UPF um incentivo ao esporte. São diversos atletas e equipes de toda a região que contam com o apoio da universidade. E nesta semana, o corredor Maicon Mancuso teve o contrato renovado, uma parceria que já se fortalece desde 2011. Nesta semana, o reitor da UPF, José Carlos de Souza, recebeu o corredor Maicon Mancuso para juntos renovarem o convênio do atleta. Essa é uma das formas de incentivo ao esporte realizadas pela instituição. A universidade já vem há vários anos
incentivando vários atletas e estamos hoje renovando com o Michael Mancuso, que é um atleta respeitadíssimo no atletismo e que recebe o apoio incondicional da Universidade de Passo Fundo. Michael Mancuso treina desde os 15 anos e de lá para cá já conquistou prêmios importantes no atletismo. Em 2012 eu fui campeão brasileiro juvenil da prova dos 10 mil metros. Em 2012, um ano após entrar na universidade, eu consegui ser campeão brasileiro universitário e repeti o feito em 2015. E além dessas competições oficiais de pista, eu já consegui resultados expressivos em algumas grandes provas de rua do circuito nacional. E com tanta experiência, o atleta garante que o esporte pode sim mudar a vida das pessoas. Eu cresci num bairro de Passo Fundo, num bairro de periferia, uma realidade complicada, né? Fiz meu ensino fundamental e médio no bairro José Alexandre Zac, na escola que está lá até hoje. Sempre que eu posso, eu retorno lá. A gente faz alguns programas sociais junto à escola. Inclusive, acho que foi ano passado, ano retrasado, a escola fez um festival de talentos que há muito tempo não tinha. E a gente voltou lá, foi homenageado. Então, foi muito legal, sabe? E então, essa questão, o esporte, ele realmente pode mudar a vida das pessoas, sabe? Principalmente nessa questão social. Você já deve ter ouvido falar sobre o quanto custa uma faculdade de medicina. Boa escola, curso preparatório para vestibular e depois as mensalidades. Bom, ser médico sempre foi o sonho de um menino que passou por uma infância difícil no estado do Mato Grosso. Perdeu o pai, teve muitas dificuldades financeiras e sempre estudou em escola pública. Hoje, ele mora aqui em Passo Fundo e é aluno do curso de medicina da UPF com bolsa integral. E a experiência desta conquista ele está compartilhando com estudantes de escolas públicas da cidade. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Ele é mais um severino igual em tudo na vida. A frase é de um poema de João Cabral de Melo Neto. Fala de morte, mas pulsa especialmente a vida. Vida que não foi nada fácil pro Eduardo, um severino igual a tantos por aí, como ele mesmo refere. Diante de uma infância de muitas perdas, perda de bens materiais e afetivos, de amigos da cidade onde nasceu, de uma adolescência com a perda do pai, ele só não perdeu a esperança de um dia transformar sua realidade. Aluno de escola pública sobre enfrentamento diário na busca pelo estudo para ser médico, o Eduardo tem muito para contar e é o que está fazendo em instituições de ensino da cidade de Passo Fundo. Na Ernesto Toqueto, onde ele estudou por um tempo, veio para motivar alunos do ensino médio. E o que me motivou foi o que eu não tive quando fazia ensino médio, ensino fundamental, escola pública, que é alguém me mostrando os caminhos que eu poderia seguir, né? Que é estudar, como que eu posso estudar, se é que eu tenho como pagar ou não. Eu quero mostrar que você pode estudar, que você pode querer mais. Assim como o personagem Severino de João Cabral, Eduardo também foi um retirante da realidade. Mudou-se com a mãe, o pai e os 2 irmãos para Passo Fundo e precisou encarar a rotina de quem não tinha dinheiro às vezes nem para comer e queria muito estudar. Com os R$2.000 que lhe coube em decorrência da morte do pai, o Eduardo pagou o primeiro ano do cursinho pré-vestibular. Queria medicina. Foram 3 anos tentando a aprovação, conciliando trabalho na noite, em fins de semana, muito esforço e estudo, para no 4º ano ele passar em 2 federais e na UPF, onde garantiu bolsa 100% pelo ótimo desempenho no Enem. Uma amiga minha até me falou uma vez quando eu passei no vestibular que ela me via todo dia, sol e chuva, caminhando das 7 da manhã às 10 da noite, indo para a aula, voltando. É não querer desistir, é querer mudar mesmo a vida, né? É possível transformar a realidade através do estudo? Para o Eduardo, isso não só é possível, como é necessário. E na medicina, tudo isso para ele fez total sentido. O amor pelo paciente, cara, é ser útil para aquelas pessoas que precisam, que estão ali por ti e que querem sanar os seus problemas, querem ser curadas, querem ao menos ser escutadas, né? Isso que me motiva a estar na medicina, que é contato com o ser humano.
E se você está pensando que a vida deste Severino ficou mais amena, se engana. Ele segue na pulsão da existência ou talvez do destino. Como eu sempre digo para os meus amigos, que a medicina não é integral, a medicina é 24 horas. Né? É o tempo inteiro, tu faz plantão na madrugada, é a única faculdade que tu faz plantão na virada de ano, tu tá o dia inteiro no hospital, é uma rotina pesada, com um clima muito pesado. Tu tem que aprender a conviver com isso. E a gente tem que estudar e saber que mesmo a gente não sabendo estudar, a gente tem que dar um jeito, procurar meios, pessoas e ajuda. E saber sempre que a gente nunca pode desistir e sempre seguir em frente, estudando e trabalhando e pensando sempre positivo. A gente pode mudar, a gente pode transformar nossas vidas através do estudo. Eu não vejo outro meio, senão através do estudo, dignidade, trazer paz, trazer tranquilidade para nossas vidas. E no próximo bloco a gente te mostra alguns cuidados importantes na hora de levar seu pet em viagens. E ainda, você já pensou em consumir ovos de Páscoa mais saudáveis? Esses são assuntos para depois do intervalo. Uma das maneiras de tornar o processo de aprendizagem mais atrativo é por meio de atividades que fogem do padrão tradicional de ensino. Um exemplo, atividades que envolvam a culinária. E um curso com esta proposta está sendo oferecido em Passo Fundo pelo Centro de Educação Profissional Leão 13. É o Mini Chef Kids. Desenvolver habilidades culinárias é o que essa galerinha quer. E como você pode ver, os detalhes fazem toda a diferença. É que o Igor, a Sara, a Manuela e a Nathalie aproveitam as tardes das segundas-feiras para fazer diversas receitas deliciosas. Hoje o cardápio foi arroz, estrogonofe, saladas e um pudim de sobremesa. Em casa eu aprendi em casa com meus 7 anos. Aprimoriza os nossos conhecimentos com a culinária e comida. Porque a minha avó ela sempre me ensinou a fazer comida, desde pequenininha. Quando eu comecei a crescer, ter mais vontade de poder cozinhar, eu aprendia várias coisas e pelo meu gosto de cozinhar bastante, eu vim aqui para me aprender mais especificado, mais um pouco, mais receitas que eu possa fazer em casa. Os benefícios vão além do cheirinho bom e do apetite aguçado. Estimular o hábito por alimentos saudáveis, conscientizar sobre os riscos na hora do preparo e conhecer as propriedades nutritivas de cada alimento também são temas dessa atividade. Para que eles entendam a colocação dos lixos, aprendam como é que você pode guardar um alimento para que não estrague, quando aberto um saco de arroz, como é que você tem que armazenar, se sobrar alguma coisa, como você pode guardar, a importância dos legumes, das frutas, das fibras que contêm as frutas. Oportunizar crianças a partir dos 11 anos o desenvolvimento da arte de cozinhar, levando em conta, além dos conceitos principais da cozinha, a diversão, a criatividade e desenvolver a habilidade. Chegou a hora da nossa dica de atividade para você aproveitar aí no feriadão de Páscoa. Olha só. Salve Passo Fundo! Aqui é Caramuru Julião, diretamente de Recife. Vamos tocar na Casa de Cultura Vaca Profana, na Sexta-feira Santa. Então chama teus amigos, vamos dançar um forrozinho que vai ser animado. Vamos embora? Dá-lhe violeiro e zabumbeiro! O disco Alma de Interior, uma produção independente, é resultado do encontro de dois instrumentistas, Rafael Schmidt, do interior de São Paulo, e Gabriel Selvage, do interior do Rio Grande do Sul. Os músicos, premiados e com forte reconhecimento artísticos, aproveitaram a passagem por Passo Fundo para mostrar um pouco do atual trabalho. O encontro
encontro do violão de 6 cordas de Rafael Schmidt com o violão de 7 cordas de Gabriel Selvage deu origem a um trabalho. Esse trabalho resultou, então, em um espetáculo e também em um disco com composições autorais dos 2 instrumentistas. O nome desse trabalho é justamente Alma de Interior. Músicos premiados com reconhecimento pelo potencial artístico, também por levarem a nossa música em diferentes partes do mundo e ainda pelas influências sonoras que carregam, também pelo estudo, pela dedicação, pela entrega à música. Bem, os nossos convidados do quadro Acorde de hoje são eles, Rafael e também Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Prazer recebê-los aqui na UPF TV. Nós nos conhecemos em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu fui fazer um show, o Gabriel foi me assistir. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu falei: você toca chamamé? Ele falou: lógico. Nos arrancaram do camarim. E a gente trocando essa coisa, o Gabriel também é do interior daqui, e a gente trocando a nossa cultura, né, do interior, a nossa música. E de cara já deu certo, né? É muito engraçado como a gente é cada um do seu interior, mas a gente admira muito a cultura do outro, assim. O Rafa é apaixonado pela música gaúcha, e eu desde pequeno, muito por conta do meu padrasto, que é um amante da música sertaneja de raiz, assim, escutei a vida inteira e conheço muita coisa do que o Rafa tocou com os artistas que ele tocou, e sou apaixonado por essa música sertaneja de raiz, essa música caipira mesmo que eles têm lá no interior de Bragança, no interior de Minas Gerais, ali no interior de São Paulo. Então, quando a gente se conheceu, deu tudo certo. Tipo, um queria tocar a música do outro e aprender. E aí nasceu, então, a Alma de Interior. Contem um pouquinho desse trabalho. O Rafa é um grande compositor, tem músicas lindíssimas. E a gente foi fazer um show na casa dele, lá na cidade dele, em Bragança. E à tarde acabou compondo a música que deu nome a esse disco, Alma de Interior. E aí a gente começou a falar, pô, a gente podia gravar alguma coisa, enfim. A gente foi para um sítio no interior de Bragança lá e levamos o estúdio para lá. Só nós dois, eu levei um estúdio móvel para lá e a gente mesmo gravou, nós dois, a gente se microfonou. Algumas coisas a gente compôs lá e a gente arranjou o disco todo lá, né? Esse disco, inclusive, ele valoriza, então, as composições autorais de vocês, bem como também a produção independente. Isso, é um disco feito com um selo independente. A gente tem uma parceria de distribuição com a Minuano Discos, que é um selo de Porto Alegre, mas a produção toda foi feita independente. Na sexta a gente vai a Nova Prata, no sábado a Gramado e na segunda-feira em Porto Alegre. A gente vai fazer também em Porto Alegre na segunda-feira. A gente veio, tá sendo maravilhoso desde o início. A gente tocou, a gente lançou em São Paulo, no interior de São Paulo, lançou no Rio também. Cada um tem a carreira independente, né? O Gabriel já tocou com tanta gente, Sim, tem tanta coisa bonita aí. E eu acho que esse disco saiu foi um encontro na hora certa, assim, do nosso amadurecimento e para onde a gente quer ir, né? A gente tá com o mesmo objetivo e a nossa música também, eu acho que tá nesse mesmo objetivo. Excelente. Para quem quiser conhecer um pouco de Alma de Interior, bem como conhecer os trabalhos individuais de cada um de vocês, faz como? Plataformas digitais? Tem plataformas digitais, Facebook, Instagram, cada um tem o seu site, rafaelschmidt.com, gabrielselvage.com. E toda essa gama maravilhosa que hoje distribui a nossa música pro mundo, né? Por isso, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, ainda mais sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, esse espaço maravilhoso que a gente sempre tem o maior prazer. Imagina. A turnê dos Tribalistas, que já está confirmada, e o novo disco solo de Marcelo Camelo, depois de 7 anos. Estes são assuntos que o Gerson Ponte, da Rádio PF, traz pra gente nesta semana. Veja só.
Opa, tudo bem? Confirmada finalmente a primeira turnê dos Tribalistas. Vamos lembrar que no primeiro disco deles, em 2001, não teve turnê. E agora, esta oficialmente chamada lá em dezembro, saiu com data e tudo. E Porto Alegre está na rota, felizmente. Anota a data, dia 24 de agosto, Tribalistas na Arena Beira-Rio. Vamos ver aí o primeiro clipe do segundo disco, lançado no ano passado, Um Só. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João. A outra novidade é do Marcelo Camelo, que acaba de anunciar mais um disco solo, o terceiro, 7 anos depois do segundo, que é de 2011. Olha só, esse disco vem depois de projetos especiais, por exemplo, aquele disco ao vivo que ele fez no Teatro São Pedro. E junto com uma fofoca que rola nas redes, de que os Los Hermanos vão fazer mais um encontro, dessa vez no Maracanã, ainda esse ano. Mas o disco do Camelo, voltando a ele, vai sair ainda em 2018. É o seu terceiro disco solo. Vamos ver aí Doce Solidão, uma gravação feita lá no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, em 2013. Tá bom? Até mais! Posso estar só, mas sou de todo mundo, por eu ser só um. Vai viajar e quer levar o seu bichinho de estimação junto? Olha, não basta só colocar o pé na estrada, não. É preciso transportá-lo de maneira adequada para que você não seja multado e também para que o pet viaje com segurança e bem-estar. Equipamentos para auxiliar no transporte de animais de estimação existem e são necessários para o conforto e segurança do pet. Para os cachorros que gostam de se sentir mais livres, ao viajarem de carro, o indicado é uma peiteira que se adapta a um cinto de segurança, que é preso no banco de trás. Então o suporte aqui é a peiteira, né? Os braços do cão vão nesse compartimento. A gente fecha a peiteira na parte dorsal do animal, ele é fixado na parte de cima. A gente fixa essa anilha na parte de cima da peiteira do animal e essa outra extremidade ela é conectada na fivela do cinto de segurança. Esse é o abusado. O nome é pelo fato dele ser folgado mesmo. O cão foi adotado por uma clínica veterinária de Passo Fundo. Ele não costuma viajar, mas se adaptou bem aos acessórios de segurança. Vai exercer uma proteção similar à cadeirinha que a cadeirinha faz com a criança, né, com o bebê. Da mesma forma, o cinto de segurança bem afivelado também vai fazer com que os danos possíveis com o acidente sejam também diminuídos, né, da mesma forma que acontece com o humano que está no carro. O porta-mala, o banco da frente são espaços irregulares para transporte. No caso de cães menores ou mesmo para os gatos, a opção são essas caixas de segurança. Algumas facilitam a vida do pet. Na parte de dentro há um sistema para deixar a comida ou a água para o bichinho. Então, ou para um cão bem pequeno, um pincher, um animal de um porte bem menor, né? Animais maiores, caixas maiores, tá? Então, o ideal é que ele consiga se virar dentro da caixa. A caixa de transporte, da mesma forma, ela tem que ficar afivelada no cinto de segurança. O veterinário explica que antes de viajar é preciso seguir algumas orientações. Ambiente o pet, voltas de carro por pequenas distâncias é uma boa dica para ele ir se acostumando. Não dê ração ou qualquer tipo de alimento ao cão 4 horas antes do percurso. Em caso de felino, o jejum é de 2 horas antes de viajar. Para a água, a regra deve ser 1 hora antes. Nunca dê comida durante a viagem, pode causar enjoo e alterar o sistema digestivo. Importante, é obrigatório levar a carteira de vacinação e um atestado de saúde do animal emitido pelo médico veterinário. Esses documentos vão auxiliar na regularização da viagem de seu pet. A primeira é uma revisão com o médico veterinário para ver se ele está apto, né, a fazer a viagem, onde vai ser emitido o atestado de saúde, que é importante levar junto, vacinas em dia, ver o local para onde vai, para ver se tem alguma doença endêmica que possa ser prevenida com vacina, e também é bastante importante coleiras repelentes, que podem ajudar na prevenção de contaminação por doenças transmitidas por mosquito, como a leishmaniose. Para viagens de ônibus e avião, as orientações variam de empresa para empresa. Vai se adequar ao porte do animal, né, em primeiro lugar, ao conforto que isso vai fornecer ao animal e também a segurança que a gente precisa passar para ele. E dentro da legislação e da exigência de cada empresa de transporte, seja aéreo ou seja rodoviário.
Com a Páscoa, fica difícil fechar os olhos para tantas opções de doces e chocolates, não é? Parte desses produtos tem ingredientes que, quando consumidos em excesso, podem prejudicar a saúde. E aqui a gente inclui a gordura hidrogenada e o açúcar branco e refinado. E se você procurar por alternativas nutritivas e funcionais, saiba que é possível sim passar a Páscoa fazendo uma opção por doces que não dispensam o chocolate e mesmo assim fazem bem à saúde. Amigos açucarados, sim, eles existem e não estão apenas nas frutas, nos iogurtes naturais e na batata doce, por exemplo. Eles também estão no chocolate e podem ser incluídos sem culpa numa dieta saudável. O segredo está nos ingredientes que, para fazer bem, devem ser nutritivos e funcionais. Com a proximidade da Páscoa, o ovo é uma opção bastante procurada por aqueles que não resistem a um doce. E a diferença desses ovos industrializados para este ovo artesanal, feito pela Chana, está na escolha dos ingredientes. Aqui o chocolate é belga, que pode ser sem glúten e sem lactose, ou sem açúcar para os diabéticos, por exemplo. Combina a qualidade de massa de cacau sem adição daquela gordura hidrogenada, que não tem qualquer nutriente. A farinha branca é substituída pela de arroz integral, de castanha ou amêndoas, o leite por leite de amêndoas e o açúcar refinado por açúcar demerara, que é orgânico, ou então pelo adoçante xilitol ou eritritol, que são alternativas saudáveis, pois dispensam aditivos químicos. A combinação de tudo faz nascer este doce, que faz bem. A Chana se formou em medicina veterinária e fez mestrado em bioexperimentação na UPF. E é na cozinha que ela está encontrando os ingredientes certos para se realizar profissionalmente. Há 3 anos ela descobriu intolerância ao glúten e à lactose. Isso mudou a sua rotina com o alimento. Quando chega datas comemorativas, no caso agora Páscoa, né, essas pessoas que têm intolerância, elas acabam se sentindo um pouco excluídas, né? Porque eu, por exemplo, ano passado fui no mercado e eu não encontrei nenhum ovo de Páscoa que atendesse à minha necessidade, né? Então, o alimento também, eu acredito que o alimento não seja só para nutrir. O alimento, ele é uma forma de incluir as pessoas, de unir família. Então, como forma de carinho com essas pessoas que têm intolerâncias, né, que têm essas restrições, eu comecei a fazer esses ovos de colher para poder incluir todos na Páscoa, né? E os ovos, então, são feitos com ingredientes mais saudáveis, sem açúcar refinado, todos sem glúten e sem lactose. Os doces do bem da Chana ganharam divulgação nas redes sociais. Além dos ovos, os bolos também estão incluídos no cardápio. E quem não tem qualquer restrição e ainda assim busca se alimentar com mais qualidade, também pode se sentir incluído. E vale considerar que doce que faz bem nem sempre é sinônimo de doce menos calórico. Doces feitos com ingredientes mais nutritivos, mas não quer dizer que eles tenham um valor calórico reduzido. Para esta nutricionista da UPF, o chocolate do bolo, do ovo, nunca será o vilão. Aliás, ele pode sim trazer benefícios à saúde, mesmo quando consumido diariamente. Só não vale o exagero. Comer açúcar em quantidades moderadas, em pequenas porções, não faz mal. Como nessa época da Páscoa, por exemplo. Exatamente. Se as pessoas consumirem um pedacinho de chocolate todos os dias, a gente não tem um exagero. O problema é o açúcar, o cacau é saudável. Então, nesse sentido, se consumir todo dia e nesse chocolate tiver pequenas quantidades de açúcar, não teria problema, né? A gente poderia, inclusive, usufruir dos benefícios do cacau, né? Agora você já sabe que não precisa resistir a um chocolate. Vai dizer que não é uma boa notícia. O programa de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. A UPF TV está no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.